Este é o módulo 10, batizado e integrado na igreja. Desvenda a Bíblia e trago verdades que transformam. Jesus, na noite de quinta-feira, antes de ser preso, esteve reunido com os seus discípulos. João, capítulo 14, o versículo 6, naquela noite, Jesus disse de si mesmo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos nos ater no caminho santo. Isaías fez menção deste caminho em Isaías, capítulo 35, o versículo 8. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Quem é esse louco que o texto faz referência? Este é o inexperiente, o que está propenso a errar, mas também diz respeito àquele que recebeu a Cristo, pois foi alcançado pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E por que a pregação se apresenta como loucura? Porque o mundo fundamenta sua existência ou na religiosidade ou na filosofia. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, religiosidade, como os gregos buscam sabedoria, filosofia. No entanto, a loucura da pregação é que traz a salvação. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Foi por este caminho santo que trilhou aquele que se deixou batizar nas águas. Uma vez batizado, o que fazer? Em geral, quem é batizado já o faz por um pastor vinculado a uma igreja local. Uma igreja local que, no mínimo, deve ter um corpo de doutrina. Isto porque, na Bíblia, algumas verdades são essenciais e obrigatórias, as quais nenhum cristão pode abrir mão, sob o risco que, ao fim, não possuir fé alguma. E quais seriam estas verdades de cunho obrigatório que precisam estar presentes em todas as igrejas? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, revelada pelo próprio Deus. Segundo a Pedro, capítulo 1, o versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não devemos pensar que nós, por nós mesmos, sozinhos, podemos interpretar as Escrituras. Precisamos de todos aqueles que contribuíram com este livro para nos trazer o entendimento. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Segundo, o homem foi criado por Deus perfeito, como registrado em Gênesis 1 e 2, mas rebelou-se contra os propósitos divinos, ocasionando sua queda e toda a consequência gerada pelo estado de pecado. Eclesiastes, capítulo 7, o verso 29. E eis que isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitos artifícios. Terceiro, Jesus, diante do estado caído do homem,
voluntariamente se ofereceu para morrer no lugar dele, substitutivamente, levando sobre si a penalidade dos pecados e livrando-o da lei e da ira de Deus. 1 João, capítulo 2, o versículo 2. E ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quarto, o homem depende absolutamente da obra do Espírito Santo para levá-lo à convicção do pecado, ao arrependimento, à fé e à regeneração. João, capítulo 16, o versículo 5. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quinto, o homem regenerado e nascido de novo passa a viver em relação vital com Cristo Jesus, tornando-se um membro orgânico com ele e com outros com a mesma experiência que forma a igreja, corpo de Cristo, participando assim da igreja local. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Nenhum membro da igreja pode isentar-se a si mesmo de escolher para si uma igreja que não professa as fés sustentadas por esses 5 blocos de verdades. Isto porque, Efésios capítulo 2, o versículo 20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo, ao pregar aos bereanos, mesmo ele, sendo chamado diretamente por Cristo para ser apóstolo, foi questionado à luz da Bíblia, no caso deles, dos bereanos, utilizando-se do Antigo Testamento. Atos, capítulo 17, o versículo 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O caminho santo é também o caminho da cruz que Jesus trilhou. João, capítulo 12, o versículo 4. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Assim como Jesus veio para morrer na cruz, vindo a ressuscitar no terceiro dia, também nós temos de negar as vontades de nossa carne e dos nossos pensamentos para fazermos a vontade de Deus. Uma vez integrado na igreja, o batizando é conduzido a participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor é a rememoração da morte de Cristo até que ele venha. A ceia do Senhor é a oportunidade de refletirmos nas razões, consequências e bênçãos do Senhor. Em João,
capítulo 6, a partir do verso 53, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. E isto aponta para a ceia do Senhor. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai, e também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comera, e contudo morrera. Quem comer este pão viverá eternamente. Com esse módulo, encerramos essa série básico. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões não só desse vídeo, de todo o módulo. Compartilhe para que outro também conheça o que é ser batizado e integrado em uma igreja. Salve para rever os textos que foram citados. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.